o maior erro do advogado que tenta crescer sozinho. Beleza? Vamos conversar sobre isso, tá, gente? Prazer, meu nome é Leonardo, eu tenho um escritório que fatura perto de 5 milhões por ano, tá? Junto com essa equipe aqui, cada uma de cada setor, cada um com sua especialização, todos com sua devida empresa. Vinícius aqui que cuida do comercial, tem a parte de sistemas, mantém a gente organizado e brigando para não perder para o Meta todos os meses, simplesmente trabalho mais estressante do escritório, porque o Meta, em vez de ser um aliado, parece que quer sabotar a gente. Rodrigo tratando do marketing, ajudando a manter aí tanto a estratégia de captação do cliente, como manter a estratégia funcionando. E o Jadson, que cuida da parte interna do operacional do escritório, cuida de pessoas, cuida de processos pós-venda, mantém o produto funcionando e as métricas em dia. Beleza, galera, vamos começar. Primeiro comentário sobre a questão do advogado centralizador. É um problema bem óbvio que nós, não centralizadores, também sentimos em um determinado grau, que é você centralizar, obviamente, muita coisa para si mesmo. Algo que eu, pessoalmente, sofri muito durante o início, enquanto eu estava na casa dos 10 a 30 mil. Perfeito, exatamente. E aí, quando a gente chega nessa situação, quando a gente começou, né, Léo, assim, trazendo um pouco da nossa história nesse sentido também, a gente começou com uma dificuldade muito grande em falar, poxa, a gente agora tem que ter uma equipe comercial. Mas essa equipe comercial não vai fazer como a gente faz, não vai entregar do jeito que a gente faz, não vai fazer isso. Não, mas agora a gente tem que delegar a consultoria. Mas a consultoria não vai ficar do jeito perfeito, não vai ser essa situação, não vão seguir aquilo que a gente determina. Não, mas agora a gente tem que delegar a execução. Mas a execução não vai ser... Aparentemente, nada parecia que iria caminhar no caminho perfeito, caminhar no sentido perfeito, e hoje a gente está aqui com um escritório com um monte de pessoas, todas as pessoas seguindo a nossa cultura, a nossa missão, nossos valores, seguindo exatamente aquilo que eles são instruídos. Por quê? Porque tudo que a gente faz, toda a lógica que a gente faz, tem processo, não é mesmo, Vinícius? Ô, Jadson, então, exatamente, se a gente quiser centralizar tudo, a gente vai ter uma limitação, né, dentro da nossa capacidade ali, de horas de atendimento, enfim, e a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer. Então, se a gente ficar preso a esse cenário, né, se a gente ficar tentando controlar todos os processos para ter uma entrega, é fato que não vai ter uma entrega 100%. Mesmo sendo a gente, né, a gente tem um controle maior, só que a nossa é o que você falou, a gente tem que ter uma visão de cultura, como que a gente implementa isso e como que a gente consegue gerenciar isso, né? E aí, com isso, a gente consegue ter escala, a gente consegue ter os setores, as estruturas, para que a gente possa ter um crescimento, chegar no nível que, igual o Leonardo citou do escritório, né, uma evolução constante, podendo aumentar cada vez mais. Isso aí a gente entra naquele cenário onde começamos a fazer o cálculo do quanto de trabalho uma pessoa é capaz de executar, e colocamos isso em métricas. Por exemplo, hoje a gente sempre estabiliza um equilíbrio entre a demanda de clientes que nós chegamos e o quanto o comercial consegue tratar, baseado na métrica do conversão comercial, quantos clientes o pós-venda, né, os advogados conseguem atender. Ou seja, vamos dizer assim, eu tenho hoje uma demanda de 100 clientes por mês. Vamos botar ali 10 clientes por dia, 300 clientes por mês. Cada advogado consegue tratar de 3 clientes por dia. Então, a gente precisaria naturalmente de equipe de 3 advogados. Tá? E ele faz a mesma métrica para os vendedores, que vão atender uma quantidade muito maior de leads, porque tem um percentual pequeno de conversão. Isso, matematicamente falando, para quem está começando, não é muito possível. Porém, quem começa, já começa a sentir algo que eu passo muito para meus alunos, que é o limite não somente de tempo, mas de energia. Porque ninguém aqui é máquina, a gente precisa parar para descansar, a gente não consegue reter concentração por várias horas sem diminuir nosso desempenho. E esse é um problema sério do autônomo, porque tem um limite de tempo e também de energia, já que vai acumular diversas funções, ficar 12, 13, 14 horas ali dentro de um trabalho que vai conseguir desempenhar e vai diminuir o rendimento do escritório. É nesse momento que a gente começa a perceber a necessidade de contratar. Ô, Léo, eu vou um pouquinho além, no sentido da crença limitante e no sentido da ignorância de falta de conhecimento mesmo. Por quê? A pessoa está trabalhando sozinha, o advogado é um autônomo, então ele está correndo atrás. Aí ele não quer contratar alguém para ajudar ele no marketing, por conta de não conhecer alguém confiável, de não ter boas referências, ou às vezes teve uma experiência não muito legal. Aí o comercial, ele não quer pegar um vendedor, sendo que o comercial é talvez a única função que se paga, porque se o cara não vender, o cara não traz dinheiro, ele não se paga. Então, o vendedor é a única função dentro de uma estrutura que praticamente se paga. A gente sabe qual é o número que ele tem que trazer para ele se pagar, para dar lucro para a empresa. Então, se ele não bater aquele número, o cara está fora. Ao contrário de um advogado, de um estagiário, que é um trabalho mais subjetivo, né? E tem a questão da falta de conhecimento
quando a pessoa quer crescer, mas ela não sabe como, que seria mais a parte do empreendedorismo. Pô, como é que eu vou crescer? O que eu tenho que contratar? O que eu tenho que... quais os processos que eu tenho que ter? Como é que eu tenho que passar isso para a pessoa que eu vou contratar? Tudo isso começa a dar um nó na cabeça da pessoa, porque ela vai estar saindo da zona de conforto dela, indo para uma zona de desconhecimento. Então, para a pessoa não ir para essa zona de desconhecimento, ela acaba paralisando. E aí ela não contrata ninguém, não delega nada, não cria processo e fica na mesma. Por isso que o tema desse podcast de hoje é o maior erro do advogado que tenta crescer sozinho. São todos esses erros, não é o maior, na verdade, é um conjunto de erros, né? E às vezes ele fica preso naquela questão também, Rodrigo, né? Você consegue ter um produto, começa a vender, aí eu penso ali, quanto que eu vou investir para ter uma pessoa no comercial? Não vou pagar esse valor, não vou colocar esse dinheiro, vou fazer aqui, eu vou fazendo, e aí ela fica presa nessas questões. Ela não investe, ela não tem uma visão de empreendedora nesse sentido, e aí ela acaba querendo reter toda a estrutura, né? E uma coisa vai puxando a outra. Ela não consegue multiplicar o retorno, né? ela não investe, ela não investe. Ela não investe, ela não cresce. Se ela não cresce, ela vai ficando, aí ela fica estagnada, fica naquilo ali, entendeu? Ela sobrecarrega, aí entra o que vocês falaram, ela vai se sobrecarregar. Então, ela tem que começar a olhar realmente como uma estrutura de empresa e um processo de reinvestir. Como é que eu consigo pegar aqui e eu vou migrar do operacional para a parte de gerência mesmo, de coordenação, né? E como é que eu coloco pessoas para fazer essas funções? E assim eu tenho tempo de pensar em novos processos, novos produtos, novas ideias, enfim. Acho que uma coisa vai puxando a outra. Já tu acha que foi natural, não foi? Essa migração para a gente? Isso que eu ia perguntar agora, Léo. Trazendo para o nosso caso real agora, você, quando a gente começou, zero faturamento, aí você começou a ganhar um dinheiro, estava batendo ali a casa dos 10, 15, 20 mil. Qual foi o teu sentimento, ou o que você pensava no sentido de, eu vou ficar por aqui, ou eu preciso delegar, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso, ou você já não passou, aliás, não passou por esse processo de medo, né, de receio, já foi logo, não, eu preciso crescer, eu preciso contratar, eu preciso delegar, eu preciso criar processo. Como é que foi o teu sentimento ali no começo? Rapaz, a primeira contratação é sempre aquela que a gente mais... Na verdade, a primeira pessoa que contratei foi você, podemos dizer assim, de certa forma. Só que assim, foi uma contratação tão natural que nem pareceu ser de fato contratado. Você fazia um trabalho que eu não sabia fazer, que era gestão de tráfego, era algo insubstituível. A primeira contratação, de fato, foi o Jadson, né, na época como vendedor. Eu não, assim, foi nervoso. Você começa a pensar do tipo, se der tudo errado e der zero, eu não devo nada a ninguém. Se eu contratar, eu devo algo a alguém. É um pensamento que fica remoendo sua cabeça, do tipo, se vacilar, o que eu faço com essa pessoa? Mas aí você percebe, contratou meu irmão, você relaxa, véio. Metade do seu trabalho é outra pessoa. Você contrata para tirar, desafogar. Você se desafoga, você respira, é a primeira sensação que você tem, e consegue se concentrar em fazer com que você expanda. E isso é algo, tipo, sensacional. No começo, assim, confesso que eu não esperava que fosse ter hoje um escritório do tamanho que a gente tem. Para mim, 50 mil era um escritório gigante. A gente teve até uma conversa com uma colega nossa, Jadson, ela citando um escritório de 50 mil de faturamento como um escritório gigante. Hoje a gente sabe que não. 50 mil é algo entre o autônomo e o escritório, na verdade. Mal paga uma folha de advogados hoje. E a gente tem agora um escritório que fatura alguns milhões, graças ao bom Deus. E chegar nessa etapa, assim, a primeira contratação, de novo, foi a que mais me deixou nervoso, que foi o Jadson. Hoje o Jadson está aí, chefe de equipe, coordenando com salário de gestão. Mas depois se torna algo meio que natural. Do tipo, eu sei que a gente está contratando essa pessoa para nos devolver valor. E ia ter que devolver muito mais do que a gente investe. Não tem como. Simplesmente não tem como crescer sem contratar. Boa. Exatamente, você se limita, né? Se você fica sempre preocupado com a situação de eu não posso contratar, eu não posso ter mais gasto, eu não posso ter mais isso, eu não posso mais ter aquilo, você também não pode ganhar mais nada. Porque você tem uma limitação técnica, você tem uma limitação temporal, você tem uma limitação enérgica, você tem uma limitação de todos os sentidos possíveis e imagináveis, você é somente um. Então, quando você não compõe uma equipe que está perfeitamente alinhada com aquilo que o seu escritório, com aquilo que o seu negócio quer servir, com o que o seu negócio quer entregar aos clientes, quando você não consegue montar essa equipe, você não consegue se dar ao trabalho de delegar corretamente, de treinar corretamente, de acreditar no potencial de pessoas, de acreditar que
Por mais que a pessoa esteja ali, depois ela vá, saia e abra um escritório ao lado que faz a mesma coisa que você faz. Se você não acreditar nas pessoas, pensando sempre no pior, esperando sempre o pior, você nunca vai para canto nenhum, você nunca vai crescer. Você vai ficar travado, você vai ficar estagnado, você não vai ter a quebra das crenças limitantes que você precisa ter para realmente seguir, para realmente dar o próximo passo. Você vai ficar estagnado, preso numa realidade que não é a sua realidade. Você pode estar vivendo uma realidade muito melhor, mas que você se coloca naquela realidade. Bom, a gente já viu ali o que trava o advogado. Agora vamos trazer a solução. Então vou propor aí os meus amigos, o Vinícius e o Léo, começando pelo Vinícius, o que o advogado que chegou ali no seu faturamento de 10, 15 mil reais, que ele já está sentindo ali que ele está meio afogado no operacional, o que ele pode fazer? Qual que é a primeira ação que ele tem que fazer para sair ali do caos da operação? Então, tem que ter essa análise de entender realmente aonde que é o ponto prioritário para trazer alguém para que ele possa ter. Então, assim, ele vai ter que desenhar o cenário dele, entender ali, desde a entrada do lead, né, da captação, como é que vai funcionar isso, até a entrega. E aí ele vai identificar onde que ele vai trazer alguém inicialmente para suprir, dividir, né, a razão ali, e conseguir aumentar, ter uma escalabilidade, e aí depois ele vai trazendo pessoas para compor os outros cenários, né? Então ele tem que ter assim, eu falo que tem que ter realmente uma visão de onde você quer chegar ali como escritório, né, como empresa, fazer um desenho, né, desse cenário, para saber, por mais que seja, de momento, você executando todas as funções, se isso estiver claro, né, sabendo o que precisa de cada uma das funções, isso vai ficar muito mais fácil de gerenciar e de entender aonde que está o primeiro gargalo, né? Então, assim, o tempo inteiro, igual a gente já falou algumas vezes, né, a gente sempre vai estar sanando esses gargalos. Então, se eu coloco alguém no comercial, às vezes vai apertar o operacional, vou precisar colocar alguém no operacional. Aí, eu já tenho mais uma demanda, eu vou poder trazer mais tráfego. Aí, aperto o comercial de novo, traz mais gente comercial. E assim sucessivamente. É o tempo inteiro entendendo como que está a estrutura para você ir ajustando e adaptando. Você deu uma resposta muito técnica, de repente, para um advogado que ele já tem um nível de consciência de gestão. Agora, vamos pensar naquele advogado que é zero nível de consciência de gestão. Tipo, o cara é autônomo mesmo, advogado, que vai lá, põe a mão no processo, fórum e etc. Pensando nesse cara, Léo, qual seria a primeira pessoa, a primeira ação que ele, ou a primeira pessoa que ele contrataria, ou a primeira ação que ele faria para arrumar a casa dele? Ele já tem um funil de vendas bem definido, assim, já tem um método de captação do cliente bem definido, ou ele simplesmente recebe por indicação? Não, vamos pensar na maioria. A maioria é aquele advogado que é indicação. Para a realidade do advogado, uma secretária. Por que uma secretária? Porque o advogado uma pessoa, um advogado convencional, que recebe muito cliente de indicação, que não tem uma estrutura bem definida, um processo muito bem definido, ele se desorganiza com definir horários, definir agenda, saber para qual fórum vai, qual não vai, atende gente, e não atende, e a gente bota uma secretária, ele vai cuidar de 80% da dor de cabeça dele, e vai poder pensar no crescimento. Aí sim vai conseguir criar um estrutura. Agora, pensando naquele advogado que tem um funil, que está ali começando, engateando no digital, fazendo tráfego, fazendo algumas postagens, pensando nesse cara, qual seria a primeira ação dele? Ele já tem um nível de consciência um pouquinho maior ali, né? Ele tem um funil, não vive só de indicação, né? Esse cara aí porque com experiência própria, e até porque a lógica também diz isso. A gente tem um funil muito maior no pré-venda do que no pós-venda. A atuação do advogado é pós-venda. Se a gente tem um fluxo de trabalho, um absoluto de trabalho, um bruto de trabalho muito maior, atendendo muito mais gente no pré-venda, é nessa etapa que a gente tem que contratar. Ou seja, vendedores, pessoas que fazem fechamento, pode ser um estagiário, pode ser uma pessoa especializada em vendas, como nós temos aqui no setor específico, formado pelo Vinícius. Consome muito tempo do advogado fazer isso. Tanto que a gente tem uma equipe muito maior de comercial do que de pós-venda. Nós temos 2, 3 atendentes para cada advogado no escritório. Só complementando do Leonardo. Na grande maioria vai ser esse cenário. Na grande maioria você vai trazer alguém para venda inicialmente. Mas pode ser que o advogado seja um bom vendedor e ele consiga ter alguém para operacional. Ele pode atuar inicialmente como vendedor e contratar alguém para a execução operacional. Mas aí é a diferença no bruto do escritório. Ele vai atuar como vendedor, só que, assim,
o trabalho dele vai exercer uma diferença menos significante do que a do trabalho do advogado, porque o advogado ele vai pegar uma parcela muito maior de execução do faturamento do que o próprio vendedor. O vendedor vai levar, por exemplo, cada vendedor representa 1/10 do faturamento do escritório. Cada vendedor vai conseguir vender 1/10 do faturamento. Cada advogado vai conseguir executar 1/3 do faturamento. Então Muito tem essa bom. ótica, entendeu? Dele, com o tempo dele ser muito mais eficiente na parte do advogado do que da parte do vendedor. Queria fazer mais uma pergunta agora por Jardson, porque o Jardson, ele empreendeu dentro do escritório do Leonardo. Ele começou ali, quando o Léo chamou ele, como um advogado, porém para cuidar das vendas. E o Jardson foi crescendo, foi empreendendo, foi trazendo ali a sua marca, e hoje ele é o chefe da operação, e enfim, é muito mais do que isso até, na verdade. Jardson, você que empreendeu dentro de um escritório, traz um pouco da tua experiência aí para quem está te escutando. De repente, o advogado acha que não consegue crescer dentro de um escritório, a gente sabe que tem o teu exemplo aí para desmistificar isso. O primeiro ponto é você identificar onde está uma oportunidade. Então, tem muita gente, e aí trazendo um exemplo genérico aqui, que fica preso ao mesmo escritório, onde trabalha por 10 anos, tendo muito potencial para ir muito além disso, porque naquele escritório tem um valor X, uma situação específica, não sei o quê, mas sabe que nunca vai virar sócio daquele escritório, sabe que nunca vai conseguir, porque assim, virar sócio no âmbito do direito é o nível máximo, né? Sabe que nunca vai conseguir ganhar mais do que aquele valor específico, que no final das contas, o lucro é sempre do escritório, nunca vai ser seu, e ver uma oportunidade ali com uma pessoa e você não segue. Por exemplo, eu, antes disso, eu errei na escolha da sociedade. Então, antes de entrar no escritório do Léo como vendedor, propriamente dito ali, eu tive uma sociedade que, financeiramente falando, ela não chegou a ter prejuízo. Na verdade, a gente encerrou a sociedade até com um considerável lucro. Então, eu já tinha passado por essa situação antes, e muita gente até passa. Você, muitas vezes, vê o advogado que ele tem tudo para fazer funcionar, tudo para, mas ele não vai porque escolheu a sociedade errada, porque ele não tem a mentalidade empreendedora realmente fixa ali na situação dele. Só custou teu juízo. Perdão? A sociedade só custou teu juízo. Exatamente. Então, a sociedade ela só custou minha paz, meu juízo, como o Léo falou. Só isso. Então, eu cheguei aqui e eu me encontrei trabalhando, assim, pô, todo carinho e respeito dos advogados trabalhistas aí, Deus tenha misericórdia, trabalhando de meia-noite, de meia-noite até 6 da manhã, dormindo de 6 a 7, trabalhando de 7 até meia-noite de novo, entendeu? E é assim que a gente cresce, é assim que a gente avança, é assim que a gente progride. E isso me dava muito mais felicidade do que trabalhar 8 horas por dia para um escritório, ou então ser sócio de um outro escritório 8 horas por dia, porque ali eu encontrei um caminho que realmente fazia sentido. Então, o primeiro ponto para você é o propósito. Se você encontrar algo que tem um propósito para você, você vai entender que aquilo realmente faz sentido, e eu acreditei no projeto, entendeu? O Léo precisava que eu acreditasse no projeto, eu acreditei no projeto, fiz o mundo se mover na direção daquilo. O Léo fez 3, 4, 10 mundos se moverem naquela situação, mas eu contribuí fazendo o mundo se mover ali também, e o projeto realmente funcionou, entendeu? Esse é o grande ponto. Quando você coloca aquele esforço, coloca aquela situação, isso traz, inclusive, a cultura de quem a gente contrata. Porque quando a gente contratou quem não era assim, quando a gente contratou a pessoa que se limitava a fazer o mínimo possível e depois ir embora, essa pessoa fez o mínimo possível, que é o quê? Não está aqui. Ela não continuou aqui, entendeu? Ela foi promovida para o mercado de trabalho. Quando a gente contratou uma pessoa que seguiu a ótica da gente, uma pessoa que seguiu a cultura do escritório, essas pessoas estão até aqui. Já teve colaborador nosso que ganhou equipamento elétrico completo, equipamento eletrônico completo. A gente comprou um notebook para um dos colaboradores. Ela tinha acabado de entrar no escritório, a gente comprou um notebook porque ela não tinha equipamento para trabalhar. Hoje, ela é uma coordenadora da equipe de execução. Exatamente. Então, assim, quando você acredita nas pessoas corretas, como modéstia à parte o Léo fez comigo, quando você acredita no processo, como o Léo fez, acreditando nessa ótica, acreditando nesse escritório, quando você se dedica a fazer aquilo funcionar e você se move e trabalha na direção correta, você tem aquele caminho. Ah, não é possível empreender dentro do escritório. Não, você não quer se dedicar e provar para aquela pessoa que você sabe que quer acreditar em você, que você é digno da crença daquela pessoa, entendeu? Ah, isso vale para todo sócio, isso vale para a pessoa que me paga R$1.000 para render 800 processos por dia? Não, não vale para essa pessoa. Mas isso vale para a pessoa que fala, ó, cara, a gente está aqui agora, a gente está na famosa xepa, mas um dia vai chegar, um dia vai progredir essa situação. E quando progredir, você está aqui comigo, porque você acreditou no projeto desde o início.
Quem chega mais cedo bebe água limpa. O mesmo vale para a situação que você está construindo agora. Se você é a pessoa que tem que acreditar em alguém, acredite. O Léo acreditou. Ele poderia ter errado terrivelmente comigo, entendeu? Como eu mesmo já contratei pessoas que eu errei terrivelmente aqui. Mas é isso, faz parte do processo. Você acredita na pessoa, você vê a situação e aquilo acontece. E eu já só complementando esse cenário, às vezes você está numa empresa que você vai fazer, às vezes a pessoa não vai ser valorizada ou não vão ver o trabalho dela ali, mas outras pessoas, outras empresas vão ver. Então, assim, você não perde nada fazendo uma entrega de 200% ali, porque você está empreendendo ali e outras pessoas estão vendo o seu potencial, a sua capacidade. Então, isso vai para um outro nível. Exatamente. Você consegue criar um ambiente onde você vai ter conforto, onde você vai ter confiança, onde você vai ter um sigilo ali da situação que é construída dentro da sua cultura. E é isso. Desde o momento em que você acredita em um colaborador que está com você, de comprar o equipamento eletroeletrônico que ele precisa para funcionar certinho, para entregar aquilo que você precisa. Desde o momento em que ele fala para você, olha, agora eu vou precisar de 2 horas para fazer um tratamento fisioterapêutico, mas depois eu vou te dar 4 horas de trabalho que vão valer por 1.000. E ele entrega 8 horas que valem por 10.000. Desde o momento que você constrói essa situação, que você constrói essa cultura dentro do seu escritório, você vai ver, do momento 1 que você contratou a pessoa, você vai sentir, essa pessoa realmente, cara, isso aqui funcionou. E foi como o Léo fez. O Léo chegou para mim e falou, pô, Léo, lembra disso? 1h30 do teu dia vai ser suficiente. Eu terminei com 20 horas do dia não sendo suficiente. Lembra dessa situação? Não, cara, 1h30 é suficiente para você atender, não tem problema não, a gente vai precisar de pouca coisa. No outro dia ele, Rodrigo, dobra o marketing, dobra o valor investido aí no marketing. E aí o Léo falou, olha, eu sei que a gente combinou 1h30, cara, pode ficar em paz, não tem conversa, eu vou trabalhar aqui o que for preciso, a gente vai se esforçar junto aqui e o negócio vai crescer, e funcionou. Entendeu? Quem diria que realmente acreditar nas pessoas e acreditar no seu processo e acreditar no seu propósito funcionaria? Pessoal, é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, comentem. Compartilhem com aquele seu amigo advogado que não entende por que o negócio não anda, por que não avança, por que não vai. Compartilhem para ele entender que o principal problema está na cultura que ele cultiva dentro de si. Com isso, a gente encerra aqui o nosso segundo episódio do podcast. Fique acompanhando para mais, ative o sininho aqui também das notificações para poder verificar quando a gente publicar um novo vídeo. É sempre um prazer tratar com vocês e vamos crescer esses escritórios.